Aqui comigo hoje está a vereadora Dicila. Muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada pela oportunidade nesses 6, 7, quase 8 meses. É a primeira vez que eu participo desse programa e para mim é uma satisfação poder aqui hoje dialogar um pouco, né, com o público dessa TV tão assistida, tão referenciada e, sobretudo, poder falar um pouco sobre o mandato, sobre o nosso mandato. O intuito é a gente levar o que os vereadores estão fazendo para o bem do povo, afinal de contas, aqui é a casa do povo. E eu queria que fizesse um balançozinho desses primeiros meses de 2025. Olha, Lu, é uma experiência bastante nova. Eu não tinha planejado isso para a minha vida, não projetei isso na minha vida. Tanto assim que a minha primeira filiação partidária ocorreu quando eu já tinha quase 57 anos. E já tinha sido convidado por outros políticos, por outras lideranças que acreditavam que eu podia dar uma contribuição bacana na política partidária. E para mim foi até hoje eu ainda me interrogo às vezes o que é que me moveu. E o que sempre me moveu, na verdade, na vida, e não era exatamente nesse espaço político partidário, era a gente lutar por construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais equânime, uma sociedade sem tantas diferenças. E como eu venho do mundo da educação, né, foi minha formação acadêmica na UFBA, foi meu mestrado, fiz especializações em Belo Horizonte, e a vida toda eu me dediquei à educação, acreditando, né, que a educação mesmo é basilar numa sociedade, que a educação é o discurso de todo mundo, de todos os políticos, né, que a gente tem como fundante. Você não consegue imaginar uma sociedade sustentável se ela não tiver educação, se ela não tiver condição de igualdade para todos. Por outro lado, também a gente fica meio desacreditado, porque isso desde que eu entrei com 16 anos na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Desde lá eu já ouvi esse discurso de educação como prioridade, educação como pilar, essa coisa toda, e a gente vê isso muito mais no discurso do que efetivamente nas ações. Então, eu sempre vou ser uma pessoa otimista, esperançosa, que a educação ainda vai, né, trazer uma sociedade mais sustentável, mais igual. Vamos falar de indicações, de projetos. O que você poderia trazer de destaque durante esse período que você está aqui na gestão, nesse período que já passou, né? Eu não sei se você teve conhecimento, mas, assim, por entender que a gente tem que prestar conta do nosso mandato, eu publiquei 2 revistas. Eu vou até mandar fazer elas, imprimir mesmo, né, coloridas, para que as pessoas tenham acesso. A primeira revista, eu trago aqui todas as ações Bacana. Que nós fizemos, apresentei isso na Câmara, foi o primeiro trimestre. E aqui a outra revista que nós publicamos também com o segundo trimestre, bimestre. E, na verdade, aqui a gente já estava imbuído de que a gente precisava dar esse esclarecimento e prestar essas informações aos nossos eleitores, ao município, a toda a cidade e adjacências, porque a gente está aqui representando o povo. Então, nesse primeiro momento, a minha preocupação mesmo era mexer no que já estava ali dentro, há muito tempo precisando de um olhar. Então, o Centro Histórico foi uma pauta que estava muito presente na minha fala nas campanhas, durante a campanha, e eu corri para ir atrás dele. Então, lançamos o projeto Centro Histórico em Movimento, diferente do Centro Histórico e Revitalização, porque esse Centro Histórico em Movimento é para ser algo mais rápido, que traga para aquele local, né, um fluxo de pessoas que possam dar segurança para os moradores, que possam trazer também mais pessoas, né, podendo utilizar do comércio, fazer o comércio, a cidade, o centro histórico mais vibrante. Então, eu tenho raízes por lá, nasci, cresci. Eu brinco sempre que eu conhecia todos os moradores de todas as casas, das primeiras casas, das casas que chegaram, sei os que morreram. Eu conheço ali tudo, porque foi ali que eu cresci. Mas foi um projetos importantes que a gente quis trazer. E, dentre outros, às vezes, eu digo que a gente não precisa inventar a roda. A gente tem coisas simples. Barreiras é uma cidade quente, Barreiras é uma cidade que tem um desconforto térmico absurdo.
e nós temos uma cidade que não tem arborização. Então, já outros prefeitos já tentaram fazer isso e a gente percebe depois que isso, nos descaminhos, isso perde, né? As árvores morrem, não há um cuidado da população. E a população precisa se conscientizar que todos os serviços que ela abraçar, que ela tiver por perto, vai ser em melhoria, vai se reverter em melhoria para a vida dela. E nesse sentido, a gente fez o plano de arborização, solicitando o plano de arborização municipal, claro que com alguns incentivos, né, propondo ao prefeito que desse alguns incentivos, para que se conserve a árvore, né, até ela, né, poder viver sem tantos cuidados. E era um projeto também que já está, eu até já pedi ao presidente, porque ainda não foi votado, mas foi o primeiro projeto, aliás, que eu dei entrada. E a gente foi colocando outros projetos, a questão também do cemitério local, né, não só do Jardim da Saudade, ou do São João, do centro, né, onde eu tenho meus familiares, né, meus antepassados enterrados, mas em todos os cemitérios, porque são lugares que a gente vê que estão um pouco abandonados, né, e o poder público precisa agir com mais eficiência para que as pessoas que cultuam, aliás, os seus mortos, possam visitar em segurança um lugar que seja também um lugar bonito, porque no mundo católico, que é a minha religião, a gente tem esse hábito de visitar, né? Não só nas datas que são frequentemente, né, visitadas, como o dia dos finados, mas em todas as datas de mãe, de pai, enfim, quando a saudade aperta. Então, também foi um outro projeto. E aqui eu tenho, Lu, vários projetos de indicação, e não vai dar tempo de ler, mas eu tenho aqui, são muitos aqui, a gente já apresentou até o primeiro semestre 19 indicações, 19 projetos de lei. E aqui nós temos esse que eu acabei de mencionar, temos o dos cemitérios, aí temos sobre o programa, sobre a obrigatoriedade de ala separada para mães, né, de natimorto, óbito fetal, porque também a gente imagina, você está ali, você perdeu o seu, enquanto a outra está comemorando o que chega. Então, são situações que a gente precisa ter a sensibilidade de que tem uma mãe sofrendo e tem uma mãe feliz. Propusemos isso, o teste do olhinho ser sempre um aspecto a ser observado. Falamos também sobre a oferta de ponto de acesso à internet mais gratuita, ampliar a internet, inclusive nos hospitais, porque as pessoas às vezes ficam pedindo o telefone emprestado, porque está sem crédito. É uma situação que precisa ser analisada. Também a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável com o sistema CISAM, olhando o sistema CISAM e criando o Fundo Municipal de Segurança Alimentar. Projeto de lei que regulamenta o Código Municipal do Meio Ambiente. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da disciplina de língua brasileira de sinais, Libras, nas escolas. E esse é uma coisa que eu estou muito atenta, um projeto que eu estou muito atenta, porque eu faço parte, né, eu sou presidente da Comissão Permanente de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e daí eu tenho esse cuidado, porque, Lu, a gente vive num mundo hoje que choca quando a gente chega numa repartição, num comércio, em algum local que a gente precisa comunicar com uma pessoa que tem deficiência auditiva e você não consegue. A mim, me causa um descontentamento. E a gente precisa cada vez mais simplificar e naturalizar. E, então, eu acho que desde o início, com as crianças já percebendo que elas precisam se comunicar com os outros que são diferentes, com os outros que têm algum limite, eu acho que começa a quebrar esses paradigmas de preconceito. E hoje já tem legislações que, inclusive, obriga, né, que haja vaga para essas pessoas que possuem deficiências, né, portadores de deficiências. Então, a gente também inclui esse projeto e estou trabalhando nesse sentido também. Tem o programa Barreiras Juntos pela Erradicação da Violência contra a Mulher, e aí o Observatório Municipal de Combate à Violência, para que a gente possa estar com isso sempre monitorado. Colocamos... Aqui são diversos, Lu. São muitos projetos, eu não sei se dá tempo de ler todos. Também... Não dá, porque a gente está com um tempinho um pouquinho apertado, mas quem quiser também ter acesso a esse projeto pode vir aqui na Câmara. A gente vai... Não, mas essas revistas estão publicadas no Instagram. A gente caminhou para o e-mail de vários órgãos e eu vou tomar agora o cuidado de mandar imprimir, nem que seja uma impressão mais barata, mas entregar isso nos lugares para que a população tenha conhecimento do que a gente está aqui
que a gente está se propondo a fazer, do que a gente se propôs a fazer, do que a gente efetivamente tem feito aqui dentro. Eu queria muito agradecer a sua participação e também, obviamente, a gente depois disponibilizar essas revistas e divulgar aqui onde elas estarão disponibilizadas, né? Pronto. Muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Sempre uma simpatia, uma competência. Como eu dizia há pouco, você agrega diversos atributos, né, que são importantes para uma pessoa que está na área de comunicação. É Muito isso obrigada. aí. Se quiser saber mais detalhes dos vereadores, é importante visitar aqui. A casa é a Casa do Povo e conhecer todos os projetos, porque os projetos são de benefício para todos nós, né?